Boa noite, boa noite. Estou eu aqui às 20 horas e 1 minuto, um minutinho de atraso hoje, tá? Só que eu estava aqui organizando umas coisas, tentando pegar um pouco de material para trazer para cá, dando algumas anotações para o decorrer da nossa live. Boa noite, Pitágoras. Aos que não me conhecem, eu sou Alberto Costa, treino cães há mais de 30 anos, sou responsável técnico pela criação do Braco alemão e do Setter inglês aqui no Jägerhund, juntamente com a minha esposa, a doutora Nathalie Jäger, que é quem faz a parte da seleção e cuida da saúde dos animais. A gente vai bater um papo hoje aqui. Boa, Sérgio, boa, Beto, Oscar. A gente vai bater um papo aqui muito bacana hoje sobre uso de colar eletrônico. Lógico que eu não consigo chegar aqui e dar uma aula de colar eletrônico, mas vamos falar. E aí, Alves, boa noite. Mas eu vou bater um papo aqui sobre uso de colar eletrônico, sobre alguns modelos, sobre alguns empregos, sobre um pouco de história nisso tudo, sobre a utilização, se deve, se não deve, enfim. E esse papo é decorrente de alguns colegas que acompanham o trabalho aí terem enviado perguntas sobre colares eletrônicos e eu não dei uma atenção de forma pontual a cada pergunta e eu resolvi trazer de uma forma ampla que alcançasse a todos um pouco de entendimento, de compreensão, até porque, boa noite, Ávila, como é que tá? Até porque assim eu acho que a gente alcança a todos sem ferir ninguém, porque muita gente fala muita bobagem sobre colar eletrônico, e aí a gente está aqui hoje para bater um papo sobre colar eletrônico, ok? Bom, eu adquiri o meu primeiro colar eletrônico em 1999. Foi um colar hoje não existe mais, a Tritonics. Eu tive na época um colar, se eu não me engano, era Sport 70 o nome do colar. Eu não tenho mais nada desse colar. Esse colar eu passei para um amigo depois de um tempo, o Nelson Porto, lá em Itanhaém. Era um colar que o transmissor era cilíndrico e tinha uma antena grande. Talvez o Alves que está aqui lembre-se de alguns equipamentos dessa época, porque tinham poucos no Brasil. Eu me recordo, naquela época tinha muito pouca gente no Brasil que tinha colar eletrônico. Isso eu estou falando dos anos 90. Eu trouxe o meu dos Estados Unidos e o equipamento era assim um tanto um quanto desconfortável para o uso, tá? A Tritonics era uma empresa que tinha um mercado forte nos Estados Unidos. A Tritonics ela desenvolveu vários colares e é o que o Doug gosta de usar. E aí, nos anos 90, como eu estava falando, a gente tinha muito poucos colares que eu lembro assim, com quem eu tive contato, até porque o meu eu comprei por causa desse contato. Foi o seguinte: o primeiro que eu vi foi do João Pereira, depois um com Lucas Mancini, depois um com Éder Silva, vi um com o falecido Gabriel, se eu não me engano, e eu não me recordo mais de ninguém naquela época que eu tivesse visto naquela época ali nos anos 90. Esses eu cheguei a ver com eles, né? O do Lucas eu vi o do Luiz Gabriel e tal, e o boom aqui no Brasil que se falava era o da Tritonics, que hoje não existe mais a Tritonics. A Tritonics ela foi comprada pela Garmin, então esse colar eletrônico que a Garmin comercializa hoje é o antigo Tritonics. E aí o último que eu tive da Tritonics já foi agora há uns 15 anos atrás. Eu tenho até ele está até aqui comigo, as coleiras e o colar. Esse aqui assim é o último. Esse era um dos modelos mais básicos dele, era para 3 coleiras. Ele tinha 10 níveis para regular. Ele ainda funciona, ó, deixei aqui, trouxe ele já para vocês verem que ele ainda funciona. Tá aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Tá. Aqui, ó, ele ainda funciona, ó. A gente aciona o LEDzinho, ele tem a buzina. Aí aqui tinha o contínuo.
e o momentâneo. Então esse foi o último meu da Tritonics. Ainda funciona, tá aqui. Como o Alves falou aqui, o Doug que ele falou é o Doug Roller. Doug é instrutor de colar eletrônico para cães de serviço de polícia, para uso e treinamento de cães para operação tática. Doug durante muito tempo foi até patrocinado pela Tritonics, eu acho que hoje ele é patrocinado pela Garmin. Ele foi o responsável pela instrução de cães por 17 anos do canil da polícia de Los Angeles. Trabalhou durante 30 anos com cães. A gente trouxe ele aqui já 2 vezes. E o cara sabe muito de colar. Eu aprendi muito com ele, aprendi com outras pessoas também. E a polícia americana, na época disso aqui, o Alves sabe disso, ela chegava a ter no... Gente, esse papo que a gente vai ter aqui é muito bacana. Então, quem puder aí, ó, pega o aviãozinho aqui e manda para as pessoas, que a gente vai bater um papo esclarecedor sobre colar eletrônico, tá? A polícia americana, ela tem naqueles cintos de multifunção deles lá, aquela cinto do Batman deles lá, ele tem um case preparado só para entrar o colar, que já fica até as posições do controle de fácil acesso. É comum a gente ver em alguns vídeos o cara treinando, ele botando no colete assim, já apertando os botões sem nem precisar olhar, porque o equipamento já está meio que acoplado no cinto de multiuso deles, no colete, enfim, então já tem a posição. Hoje é a Garmin que produz esse colar, que era da Tritonics. Tá? Uma pessoa me mandou hoje assim, qual o melhor colar? Quais os colares do mercado? Eu acho, não sei se foi o Sérgio que está aqui, não sei, alguém me mandou hoje alguma coisa assim. 2 pessoas me mandaram, não me recordo agora direito. Bom, a gente tem o Pro Educador, que é conhecido também como E-Cola, mas o cola é o Pro Educador. Aí você tem o PE900, enfim, tem outros lá, tem um que é mais simples. Eu já tive aqui o PE900, eu gosto muito, tem muito recurso, muita tecnologia, mas para operar no dia a dia, eu hoje prefiro o colar da Dogtra. Eu acho ele mais simples de manusear, de operar, e mais fácil até para quem não tem muita experiência com colar. O Pro Educador tem muito recurso e é bom para quem domina o processo. E eu vou falar já sobre isso também, tá? Então eu hoje não ganho nada, devia até estar cobrando para Dogtra, mas eu hoje prefiro usar Dogtra, certo? Pela simplicidade, muito mais pela simplicidade. Qual é a grande diferença que a gente encontra nos colares atuais para os colares lá dos anos 90? Eu peguei esse colar por causa disso, porque eles têm poucos níveis, tá vendo aqui? Isso aqui é um dimonzinho que a gente vai mexendo aqui e ele vai mudando os níveis. Esse tem 10 níveis, tá? Hoje, eu vou acionar um aqui. Um dos que eu tenho aqui, ó. Aqui tem um outro, eu vou ligar. Esse aqui é um RC800 da Dogtra. Esse aqui, ó, eu tenho tudo isso aqui, ó, toda essa escala aqui, ó, certo? Até 127. Aí as pessoas perguntam assim, caraca, então esse é mais forte que o outro? Não, ele não é mais forte que o outro. O que acontece aqui é que eu tenho um controle maior do nível daquilo que eu estou proporcionando de estímulo, ou seja, o escalonamento aqui ele é mais fino, ele é muito mais sutil do que o outro. O outro, como temos uma escala menor, o salto de um nível para o outro ele é muito expressivo. Aqui não, aqui ele é mais sutil, então você consegue ter um escalonamento melhor para trabalhar com o cão, porque existe um processo técnico para se usar colar eletrônico, tá? A gente vai bater um papo sobre isso aqui. Então vai mandando avião para todo mundo e vai me seguindo aí, vai aí, fica aí, que no final a gente tem aí uma surpresa para todos. Então o que acontece? Quando as pessoas me perguntam assim, Alberto, que colar comprar? Eu falo, depende. Depende do cão, depende se você conhece, depende do seu investimento, depende de vários fatores. Então esse colar aqui é o RC800, que é um colar que tem esse formato aqui, ó, da Dogtra. Tá vendo aqui, ó? Tem um formato de meia lua, certo? Tem um colar, e os colares também, a vantagem da Dogtra é que ela tem assim
um catálogo grande de colares. Então ela tem um colar aqui, que é esse aqui, ó. Esse colar eu acho muito bacana. Esse aqui é o IQ Mini. Esse é muito pequeno, é bom para usar com cães pequenos ou cães mais jovens, coisas desse tipo. E esse tem um adendo. Olha, eu estou fazendo propaganda para a Dog Try, ela não me dá nada, hein? Ele não tem o contato como os outros têm um contato assim, ó, certo? Esse contato aqui, ele evita alergia, evita problemas com atrito com alguns cães que são sensíveis a isso. Então, esse colarzinho aqui é muito bacana, é o IQ Mini. Tem ele nessa versão e tem ele em uma outra versão. Esse colar, por exemplo, o controle dele, olha só, esse controle aqui, ele vai até 100 somente. Ele faz 100 níveis, tá? Eu tenho um outro colar que eu uso para os cães quando eu estou treinando no campo. Eu uso muito o RC800 e uso muito um outro chamado 600M da Dog Try. É um que é muito comum o pessoal da caça usar na Europa. Eu uso muito ele também. Então, tem outra coisa de equipamento de colares de um modo geral, tá? Isso existe em todos os colares bons, né? De boa qualidade. Que é esse recurso aqui, ó. Você tem pontos de contato com mais metal, maiores para atingir, para usar em cães que tem muita densidade de pelo, husky siberiano, esses cães malamute, samoyede, esses cães que tem muito pelo e aí acaba que diminui demais o contato, fica extremamente isolado ali. Então a gente tem esse outro aqui e tem ele maior e tem ele menor. Tem o menor, mas está na outra coleira, numa outra bolsa. Tem também, isso aqui é para tirar dúvida do pessoal que estava me perguntando qual o melhor colar, e eu vou explicar já sobre essa questão de melhor ou de pior. Se é que a gente pode falar assim. A gente tem colares assim, ó. Esse aqui é um outro. Esse é um 802, é um outro. É um 282, desculpa. 802 não. Esse é um outro colar da Dog Try também. Isso aqui é um acessório, vende esse aqui separado, ó. Isso aqui tem um elásticozinho assim que é mais fácil de usar, certo? Que ele é rápido de botar, fácil de tirar, produz menos pressão ali no cão, então ele tem menos desconforto com o nó de coleira, somente alguns cães que são extremamente sensíveis quando você puxa a coleira, entra pelo, enfim. E aí depende do indivíduo, tá? Não é raça. Bom, então eu praticamente só tenho Dog Try hoje, certo? Eu praticamente só tenho Dog Try. Aqui eu tinha um Pro Educador 900, mandei para um amigo, tá? Então eu hoje só tenho Dog Try. Tenho alguns, mas eu só tenho Dog Try, até porque a gente tem o centro de treinamento e vem cães de diversas raças, idades, pesos, enfim. Ok? Então eu diria que tem top colares no mercado, tá? Top colares tem. Dog Try é um desses colares. Mas eu diria que o que difere realmente é o conhecimento. Mas se realmente você conhece. Então eu vejo pessoas, por exemplo, na caça. Eu vejo pessoas usando colar que usam o colar basicamente como ferramenta de punição. E qualquer pessoa que esteja aqui, que já fez curso sobre colar eletrônico, ou que ministra curso sobre colar eletrônico, sabe. Se tem na estratégia de uso, no organograma do uso, no conceito do uso, na filosofia do uso, algo que a gente evita e instrui as pessoas a não entrarem, é justamente na punição. A gente instrui as pessoas a não conduzirem o treino para que ele se torne punitivo com o colar eletrônico. O nosso objetivo é que ele se torne somente reforço. É treinar o tempo todo no reforço. É o maior objetivo. Olha aqui o Pitágoras falando de outros que é outro nível. Então, o que acontece? A gente tem efeitos indesejáveis na utilização do colar por desconhecimento, tá? A gente quer que fique no R- ali.
Mas tem que ter compreensão do QR-, tá certo? Não adianta pesquisar, ler o QR- e somente usar. Me veio a lembrança aqui de um seminário do Alves aqui de detecção, a gente usando o colar e a gente mostrando exatamente essa questão aí do R- e tal. E aí tava aproveitar aqui, não sei se o Alves ainda está aqui, tava o Lara, um outro grande treinador, amigo nosso aqui presente. E o Alves foi e falou assim: olha, eu vou pegar um aluno aqui e vou operar nele como se fosse o cão. E aí a pessoa saiu com o colar, o Alves explicou o que a gente ia fazer. Quando ele voltou, o Alves começou a estimulá-lo com o colar, mostrando ali a didática, como é que acontece. E uma das instruções que o Alves deu foi o seguinte para a pessoa: olha, o Alves está aqui, ó. Lembra disso? Ó? Você falou pro garoto assim: ó, você tem que não pensar como gente, você tem que somente agir como o cachorro age. Não adianta você tentar criar um conceito lógico sobre o que a gente vai fazer. Eu só quero que você haja como o cachorro agiria. Então, tente não ser tão racional. E aí o Alves tentando, e dado um momento o garoto não conseguia fazer o negócio. Aí o Lara virou e falou assim: peraí. Virou pro garoto e falou assim: você já treina cachorro, né? Aí o rapaz já. Já porque? Aí o Lara falou assim: não é porque você está tentando adivinhar o treino. Por isso que você não está conseguindo compreender. O cachorro ele não tenta adivinhar o treino quando você está usando. Ele só responde ao estímulo que está sendo ofertado a ele. Seja para mais, seja para menos. Ele só reage ao estímulo que está sendo ofertado a ele. Então, você precisa conhecer o conceito, né? Eu estou aproveitando aqui o gancho do R- do Felipe aqui. Você precisa conhecer o conceito, sim. Você precisa conhecer as leis que operam esse conceito. Mas entendam, todos esses conceitos, todas essas leis, elas estão no behaviorismo. Tá? E aí você precisa colocar essa lei e esses conceitos em termos técnicos na hora da operação, na hora do uso, na hora da vivência ali. Então, eu vou pegar algo aqui, o Alves é mestre, Nicolás também, sabe disso, sabe o que eu estou falando. Então a gente pode falar e a gente está aqui para trocar ideias. Então eu vou pegar como exemplo uma aula do Doug aqui, quando a gente trouxe ele dos Estados Unidos para ele dar uma aula só de colar eletrônico. E qual é o maior segredo do colar eletrônico? A ideia não era nem dar aula aqui, de ficar dando esses... mas vamos lá. Já que é para dividir conhecimento, a gente divide conhecimento até para mostrar por que as pessoas são ignorantes no debate do colar eletrônico. Então o Doug colocava o seguinte: se você não descobrir qual é o escalonamento, né, qual é a escala que o seu cão opera, por isso que hoje é tão importante você ter colares que tem isso, essas graduações com grandes níveis, para que você consiga fazer isso de forma muito sutil e você apresente para o cão, que era o contrário do que a gente tinha no passado, tá? Por isso que a gente procura colares hoje que tem vários níveis. Então o Doug falou: ó, você precisa encontrar a escala onde ele começa a perceber a presença, ou seja, onde ele sente só um formigamento, certo? Até você identificar qual a hora que ele sente que a abelha vai ferrar ele. E dentro dessa escala você vai trabalhar. E aí dentro dessa escala você tem que saber o que é R+, o que é R-, o que é P+, o que é P-. Tá bom? Então não adianta só entrar na fruta, não, a gente vai fazer só R-, tá? Mas e aí até quando? Por que até quando? Porque em dado momento a emoção do cachorro ela é alta, e quando ela é alta esse nivelamento também vai mudar. Ele vai mudar não só na potência, como também no distanciamento, onde é o mínimo e onde é o máximo. A gente teve uma experiência com colar eletrônico. Eu mexo com colar eletrônico desde os anos 90. Aprendi, a primeira vez que eu parei para aprender sobre colar eletrônico foi com Pereira, depois vim fazer outros cursos, seminários, enfim. Tive experiências na Europa com colar eletrônico. Então a gente teve uma experiência aqui num passado próximo, que foi com o cão da Nathalie, com o Ragnar. O Alves é uma das pessoas que mais nos ajudou a consertar o cachorro. E o Ragnar é um cachorro que morde muito, é um pastor alemão que morde muito, tem muita potência na mordida e tem muita vontade. E ele chegou pra gente com mais de 2 anos e ele apresentava certas dificuldades de largar, certo? Ele apresentava certas dificuldades de largar. E aí você tem que entender o seguinte: vamos falar de colar eletrônico e de prática.
É possível você usar o colar eletrônico até para produzir no cão agressão. Mas isso tem que ficar claro para ele. Como é possível você usar o colar eletrônico para produzir nele o cessar a mordida. Mas também isso tem que estar muito claro para ele. E a gente passou por diversas vezes com problemas com o Ragnar aqui por causa disso. E nenhuma dessas tentativas a gente falou assim, ó, vamos trazer o Doug. Quando o Doug chegar aqui, ele está acostumado a fazer isso com cão de polícia, em centro urbano, com viatura, com giroflex, com sirene, com emoção, com tudo isso que está dentro do conflito real. Então vai ser mais fácil a gente consertar o cachorro. E a gente já tinha identificado, o Alves sabe, o Alves várias vezes a gente trabalhando aqui, o Alves ajudava muito, a gente sabia, ó, o cão, quando ele entra para morder, ele está com a emoção tão alta que ele não sente mais o colar. O nível para poder ele começar a sentir estava muito alto. E estava alto ao ponto da gente ficar sem margem de trabalhar. Hoje a gente trabalha com o Ragnar usando no nível 16, que é uma coisa que eu boto na minha mão aqui e não sinto. Então o segredo é mandar para o cão uma informação que seja mais sutil possível e que ele te dê a resposta que você espera dele. Esse é o meu objetivo. O objetivo não é chegar aqui e arrebentar o cachorro, entendeu? Então por que se cria muito essa especulação do mau uso, ou de que se não deve usar, ou de que é uma crueldade primeiro? Tem que ficar muito claro que o conhecimento das pessoas que dominam o processo, eles revelam a ignorância de quem não sabe o que é e de quem desconhece e critica. Quando você revela a ignorância do outro, o outro se sente diminuído. Isso já é um fato. Então tem pessoas que falam contra pelo simples fato de desconhecerem e de se sentirem diminuídas pelas pessoas que dominam o processo. No Brasil nós temos muita gente que domina o processo. Muita gente, muito profissional do meio que domina o processo. Isso é um fato. A outra é, entenda, tem pessoas que vão reclamar a vida toda, que vão falar mal do equipamento a vida toda e nunca vão se dar a oportunidade de conhecer a realidade sobre o material, vão continuar na escuridão, vão continuar na ignorância. Por que tudo isso acontece? Primeiro, porque tem um monte de gente que usa colar eletrônico sem saber nem o que está fazendo. Primeira coisa é essa, usa colar eletrônico sem nem saber o que está fazendo. E acaba tendo resultados que a gente pode até dizer que são positivos para o treino, mas são resultados empíricos que elas nem sabem o que é que está acontecendo realmente lá na cabeça do cachorro. Elas não têm a menor noção de que estímulo ela está produzindo lá, de que hora cessar o estímulo e do que dá para o cachorro de conforto. Não, quem fala mal não sabe de nada. Quem fala mal nunca viu. Quem fala mal de colar eletrônico nunca viu a quantidade de cães que deixaram de ser abandonados, ou que passaram a ser resgatados, ou que passaram a ter mais uma chance de vida, que foram modelados com colar eletrônico. Eu já cansei de chegar cachorro aqui, a gente modelar com colar eletrônico, cachorro que iria ser eutanasiado, sem dúvida, porque ninguém queria mais. Cachorro que o povo chega aqui e diz, ó, bicho, dá um jeito aí porque não está mais dando. Então o colar eletrônico é uma ferramenta extraordinária para o treino e para a modelagem. Mas precisa-se dominar o processo, conhecer o processo. Não adianta ficar dando ouvido a quem não conhece o processo. E uma coisa que precisa ser compreendida, falando lá do universo de quem usa. Como eu falei anteriormente, muita gente usa não tendo o devido conhecimento da ferramenta e dos resultados. E o que é que acaba gerando no cão? Acaba gerando, primeiro, uma generalização. Quando a gente fala dessa generalização, é quando o cão identifica que determinada postura, determinado ambiente, determinada situação é o gatilho do que está para acontecer. Certo? Então, em dado momento, tem cães que só respondem quando estão com colar. Por quê? Porque ele já generalizou. Ele sabe que quando tem a presença do colar, ou ele faz ou ele é corrigido. Porque as pessoas não sabem fazer as adaptações, ou seja, não sabem pegar o colarzinho aqui, ó, pôr na mão assim, ou pôr numa área mais sensível do corpo assim, ó, bota aqui assim,
e testo o colar para graduar o colar. Certo? Para graduar o colar, assim, eu vou começar nesse nível aqui. Não tem a sensibilidade, às vezes, e a observância de ver a reação do cão quando você começa a usar. Reações menores, um piscar de olho, uma orelha, uma coisa menor. A pessoa não consegue fazer a leitura de como aquele indivíduo se comporta quando você gera o estímulo a ele. Não adapta o cão ao equipamento. Existe uma coisa no adestramento, quem é treinador aqui sabe, chamado pirâmide de aprendizagem. O cara vai lá e mete o cachorro no meio da pirâmide. Aí do meio ele já pula lá pro topo da pirâmide. Ou melhor, ele não mete o cachorro no meio da pirâmide, ele já bota no cachorro e mete o cachorro no topo da pirâmide. Então as pessoas não fazem associações para que o cão não generalize o uso do colar eletrônico. As pessoas vão lá e não graduam. E não é uma coisa do Brasil, hein? Se engana quem acha que é uma coisa só do Brasil. Certo? É necessário adaptar. Socializar é de social. E não é uma coisa que acontece só no Brasil. Eu vejo na Europa, o pessoal da caça, eles têm meio com a tabelinha para usar no cachorro. O cara fala assim, no espanhol breton a gente usa de tanto a tanto. Eu falo assim, credo, lá no braco alemão a gente usa, canso de ver, hein? Usa de tanto a tanto. No pointer inglês usa de tanto a tanto. Aí eu me pergunto, e a individualidade está onde nessa hora? Fala, Fumagalli. E a individualidade está onde? Porque a individualidade que define sensibilidade, emoção, resposta, adaptação, ambientação. E aí? Eu vejo isso acontecer lá. Então, às vezes a gente fala assim, lá fora também fazem besteira. Não pensem vocês que nós somos únicos e exclusivos a cometer algumas gafes, não. Até porque não é um privilégio de brasileiros. Isso acontece no mundo. Então, tem que copiar o que está lá fora, mas tem que ter sensibilidade para copiar o que é bom. Tem que ter senso crítico para copiar o que é bom, senão também vai copiar besteira. Então eu canso de ver isso lá fora. Canso, não é? E canso mesmo. Os caras já chegam, colocam e pau, sabe nem o que tá fazendo. Aí o cara fala assim, mas o cachorro não aguenta isso, não. É muita coisa para ele. É muita coisa para ele. Entendeu? Então eles não têm. Lá fora eu conheço muitos treinadores, competidores, campeões, que defendem que tem uma graduação ali para cada raça, como se o uso do colar tivesse relacionado único e exclusivamente à raça. O máximo que está nisso aí é o equipamento, se é mais pesado, menos pesado, se você vai precisar de um pino de contato mais extenso, menos extenso, porque o que vai definir realmente a progressão do treino com o uso do colar é o indivíduo. É uma característica individual e uma resposta individual. Basicamente é isso. Eu tenho uma gama de cães de raça tal que respondem com 21 no colar X, com 20 e tanto no colar Y. Beleza. Mas mesmo assim é a resposta individual. O objetivo do colar é você modelar o comportamento e o cão encontrar uma área de reforço positivo. Ele entender, olha, eu vou sair daqui e vou entrar aqui. Ou de reforço negativo. Dizer, eu vou afastar isso porque está conduzindo para algo que pode não ser tão agradável daqui a pouco. Então, como é que você vai e define que vai botar, como eu já vi lá na Europa, os bracos alemães, a gente começa com 28 e pode ir até 37. Aí eu falo, hã? Aí dá para perguntar, o cachorro vem com um manual dizendo isso aí? Aí o cara bota num 28 em um cão que 12 é muita coisa para ele. Eu já tive cães aqui treinando que 8 é muita coisa para o cachorro. Eu já tive cães treinando recente que a escala para a gente trabalhar era de 3 dígitos. De 3 dígitos. De você chegar com colar, acho que era 11 ou era 12, e ele começar a dar uma resposta, e você aumentar 3 dígitos, o cachorro já começar a ficar preocupado. Você dizer, opa, eu só tenho 3 dígitos aqui para trabalhar com o cachorro. Quanto menor a escala, melhor treinador você precisa ser. Como fala o meu amigo Alves,
mais ferramentas você precisa ter na sua caixa de ferramenta. Porque você, numa escala pequena, você está vetado ali, não pode expandir muito e dentro disso você está muito sujeito a errar, ou para mais ou para menos. E criar no cão uma resistência, ou uma fuga, ou, no caso, um congelamento, como a gente chama quando está operando colar eletrônico. Então isso muda muito, certo? Então, o que se fala de colar eletrônico e o que se emprega são dois universos distantes. E lá onde se emprega, tem muita gente empregando colar eletrônico, fazendo uso de colar eletrônico, sem dominar o processo. O cara bota lá, aí fala, mas o meu cachorro, vamos falar do pessoal do campo, o meu cachorro perdeu amplitude de campo. Lógico que você chegou lá, soltou o cachorro e deu um pau no cachorro lá na frente. E aí o cachorro volta, cola em você, não quer mais sair de você. Ou começa a restringir muito. Porque até a correção precisa ser ensinada, apresentada, para que o cão tenha uma concepção daquilo que está sendo ofertado a ele e ele tenha uma oportunidade de buscar uma zona de conforto. Ou acabou-se o senso de justiça no treino. Acabou o senso de justiça. E se você não tem senso de justiça para treinar o seu cão, filho, vai arrumar outra coisa para fazer. Então por isso tem tanta gente alienada falando mal de colar ou empregando mal o colar, e tem tanto alienador alimentando ideias erradas sobre colar eletrônico. O alienador é pior do que o alienado, porque o alienador ele não concorda, não conhece e ainda propaga uma ideia errônea sobre o emprego da ferramenta. O uso do colar eletrônico ele é incrivelmente fundamental para a modelagem de determinados cães e determinados comportamentos e gera conforto para muitos cães e tira muitos cães do abandono, de ser solto na rua, de ser sacrificado. Eu falo isso porque eu treino cães há mais de 30 anos, tenho colar desde os anos 90 e cansei de salvar cães usando colar eletrônico. Cansei, certo? Então existe uma vertente reclamando e falando mal de colar eletrônico que não conhece nada de colar eletrônico. Existe um pessoal usando colar eletrônico e até tendo determinados resultados favoráveis, mas que também não dominam o processo e acabam, desta forma, produzindo nos cães efeitos colaterais que às vezes não se percebe agora e vai se perceber num futuro próximo. Nem sempre o efeito colateral do seu mau treino se apresenta agora. Quem é treinador cascudo, está acostumado a treinar cachorro, já treinou muito cachorro, já teve em competição, tudo sabe disso. Às vezes uma deficiência no seu treino agora vai gerar efeito colateral ali na frente. E aí você se pergunta, de onde o cachorro tirou isso? Você não consegue nem enxergar de onde tirou. É muito comum quando você não domina um processo e você está fazendo, principalmente quando você não tem uma outra pessoa ali que esteja te orientando ou que esteja vendo de fora isso. Isso aconteceu comigo várias vezes. Chegam amigos meus aqui que treinam há muito tempo, eu falo assim, bicho, eu vou dar um treino no cachorro ali, vamos comigo pra você olhar para mim. Quantas vezes eu visitei amigos, treinadores, extremamente experientes, competidores, que disseram assim, Roberto, vamos ali. Eu lembro de um cachorro, se o Alves estiver aqui ele vai lembrar desse cachorro, um cão trazido para o Brasil pelo falecido Silvio Guimarães, um cão chamado Jaco von Caparcona, um pastor alemão. O canil Caparcona era um canil, não sei ainda nem se é, eu acho que era um canil de extremo nome no meio dos cães policiais no mundo. Era um canil da Holanda que produzia muitos cães policiais. Ó, aqui, exatamente o que o Alves está falando aqui, ó. Mas o Alves vai lembrar desse cachorro. E esse cão era um cão duro, realmente duro, e apresentava muitos problemas de treino, porque chegou no Brasil adulto, e muita gente que mexeu nesse cachorro na Europa
amarelou para esse cachorro. Muita gente amarelou para esse cachorro. E aí o Silvio trouxe esse cachorro, trouxe um cara da Alemanha para treinar o cachorro aqui no Brasil, não deu muito certo. Depois o Silvio contratou o Caio foi treinar esse cachorro, e um dia eu cheguei lá, eu estava treinando o cachorro, o Valdir era quem fazia a figuração, de repente até o Valdir está por aqui, e tinha um tempo já que eu não encontrava com o Valdir virou para mim, eu estava lá assistindo o treino, aí o Valdir falou assim, vem cá, você vai ficar aí só assistindo treino? A gente precisa de um cara para corrigir o cachorro ali, vamos lá, vamos corrigir o cachorro, porque não está conseguindo corrigir, precisa de gente que entenda a correção, que possa entrar ali no campo e corrigir, eu preciso que você entre lá no campo para corrigir para a gente. Porque se você não tiver, às vezes, pessoas de fora olhando, que tem experiência para olhar, você, por mais experiência que tenha, você não vai conseguir enxergar 100%. Porque você vai estar emocionalmente envolvido com o processo do treino. Então você sempre precisa de alguém olhando. E o primeiro colar que o Caio usou no IACO no Brasil foi um colar igual esse aqui, mesmo desse aqui, ó, na época. Um esporte básico desse aqui, novo, na caixa, lacrado, que eu cheguei pro Caio e falei assim, ó, fica com esse colar aí e resolve o problema do cachorro pra você. Ele, não, depois eu te pago. Eu falei, não, tô te dando o colar, resolve o problema do cachorro, pelo amor de Deus, ou esse cachorro não vai ser nem aprovado no Brasil. Porque o cachorro tinha problemas. E o Silvio tinha uma certa resistência na época a usar o colar no cachorro. Entendeu? Então, aquele cachorro, parte do que foi socorrido naquele cachorro, melhorado naquele cachorro, foi no uso do colar eletrônico. E era um cachorro difícil de trabalhar. Era um cachorro difícil de trabalhar. Então, colar eletrônico é muito bom na mão do cara que entende. E é muito bom quando você que entende também está sujeito a escutar a crítica, quando você senta para escutar. Se você não escutar, você vai fazer besteira quando o cachorro for muito foda. Eu tenho um cachorro aqui que é o OK e eu precisava ensinar o cachorro a se controlar na caça. E aí eu tinha levado o cachorro no seminário do Duro. E aí eu nunca tinha usado nada no cachorro, eu estava 5 anos aqui em casa, nunca tinha levado no mato. Esse cachorro, quem foi buscar esse cachorro na Europa para mim foi o Alves. Eu comprei o cão, falei, Alves é um cara que é meu amigo, meu irmão, um cara tem a chave da minha casa. Falei, Alves, preciso de um cara de confiança, amigo meu, para ir lá na Europa buscar esse cachorro para mim. E aí o Alves foi lá buscar esse cachorro. Esse cachorro ficou aqui, ó, 5 anos parado, só reproduzindo, só pet. Mas um cão louco, que nem a gente acreditava que ele era tão louco. Do Alves ligar uma vez para mim e dizer assim, tu vai levar esse cachorro pro Brasil? Falei, vou. Já está comprado, traz o cachorro. Quem descobre o que o cachorro é. Então o que acontece? Quando esse cachorro foi pro seminário, esse cachorro louco tá descontrolado. Eu falei assim, olha, eu vou ajeitar o cachorro. Aí eu fui botar o colar eletrônico no cachorro e conversei com a Nathalie. Falei, eu vou usar a estratégia do Doug no cachorro. A Nathalie, será que ele vai aguentar se treinar no ritmo, na mesma proporção do que foi treinado? Eu falei, lógico que ele vai. Primeiro, porque eu sei até onde ele aguenta. Segundo, que eu sei o tempo da correção entrar aqui e sei o tempo de transformar ela em R-. E resolvi um problema pontual do OK em 2 ou 3 treinos. Logo em seguida já estava ligando para o Pital dizendo assim, ó, acabou, o cachorro já está controlado, agora é só montar o processo técnico na cabeça dele. O cachorro não perdeu velocidade, o cachorro não perdeu emoção, o cachorro não perdeu amplitude, o cachorro continua louco, com a mesma vontade de antes. Só que dessa vez ele conhece o treino, conhece o processo. Eu coloquei ele lá no meio da pirâmide, ensinei a ele lá e depois disse assim, agora vamos lá no topo da pirâmide bater um papo. E pronto, e resolvi o problema. Certo? Porque colar eletrônico é uma ferramenta extremamente importante e eficaz na mão de quem domina o processo como um todo. Como um todo. Na mão de outras pessoas funcionam pontualmente, mas é passivo de deixar efeitos colaterais. Certo? É passivo de deixar efeitos colaterais. Principalmente quando você trabalha com cães de alto rendimento, de alta performance
e em área muito aberta, que é o caso do pessoal da caça. Entendeu? O cão vai lá e generaliza que quando dá mais ou menos 50 metros acontece o colar, ele começa a não correr 50 metros. Entendeu? Necessidade de colar ou não é uma outra história. Todo e qualquer cachorro pode ser treinado com colar eletrônico sem ter rótulo de necessidade. Agora, para isso, precisa dominar 100% do processo. Tanto que você vai ver colares eletrônicos sendo utilizados em mais diversas modalidades de treino. É uma questão de conhecimento e dominar o processo. Como eu falei aqui, eu já tive experiência aqui de cães que você te responde com um nível 8 de um colar de 127. Então é quando a informação chega nele. E como ela chega e como ela é gerenciada. Não é que precisa ou que não precisa. É que você pode usar ou não usar. Isso é muito mais uma opção, certo? E existem casos que só com colar eletrônico. Não existe um caso para não usar. Existe um caso da opção de usar ou não usar. É muito mais, é o que seria mais adequado, né, colocar. Agora, existem casos que você vai precisar. Algumas coisas você pode não necessariamente utilizar. Pode usar outros recursos. Mas é possível usar colar eletrônico e resolver tão bem quanto ou até mais rápido que. Agora, tem casos que, se não usar, não consegue extrair o que se deseja. Certo? Esse é o segredo de quem usa colar eletrônico, de quem sabe usar o colar eletrônico, de quem domina o processo todo do colar eletrônico. Existem cursos, para você ter ideia, só de colar eletrônico, gente. Você dá um exemplo aqui. É muito comum, por exemplo, você pegar os grandes fabricantes. Os caras produzem material só sobre colar eletrônico. Só sobre colar eletrônico. Material assim, palestra, curso, encarte, livro, PDF. Os caras estão sempre produzindo. Por quê? Porque toda hora alguém está testando um colar em uma certa situação. Ó, você pode usar o colar para tudo. Tem gente que usa colar para agressão. Um dos tops treinadores do mundo, um dos maiores marcos da proteção de cães no mundo, o Helmut Heiser, ele usa colar para extrair do cachorro agressão e fazer o cachorro trabalhar em agressão como se estivesse usando um colar de grampos, de garra, um prong. Ele usa o colar eletrônico. Entendeu? Ele usa para fazer isso. Certo? Tem gente que usa para modelar comportamento de obediência. Tem gente que usa para modelar o apito. Tem gente que usa para modelar controle à distância. Tem gente que usa e independe do cachorro. Você pega o pessoal do pastoreio, por exemplo. Ensina para a direita, para a esquerda, né? Cambá, Yauê e tal. Eles ensinam tudo numa guia de 5 metros, 10 metros ali, tal. Ok? Muitos cães deles só usam colar na frente. Um processo mais avançado e às vezes não usa. Mas nada impede que ele vá lá, use o colar desde sempre, sem precisar da guia. Entendeu? Colar pode ser usado para modelar qualquer comportamento. É uma ferramenta para modelagem de comportamento. Tem cães que você só vai resolver com colar. Tem outros que você tem que decidir se quer usar colar ou não. Não existe um cão para não se usar o colar. Não existe isso. Até porque o colar, hoje em dia, principalmente os colares, tem uma graduação ali, um controle ali de escalonamento ali do estímulo, que vai do nada até o muito. E esse nada muito vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, se o cão é um cão mais gente boa, qualquer pouco para ele resolve. Então isso não impede que se use o colar. Entendeu? Certo?
Esse é o fato. Entendeu? Isso não muda. Agora, é uma ferramenta para modelagem. Por que é tão criticado? Porque as pessoas desconhecem e porque muita gente usa errado e muita gente não domina o conceito. E aí, quando você vai falar de conceito, como é que você... Imagina só, Albert Einstein desce e senta aqui à mesa comigo e eu fosse discutir física com ele. Eu já não era bom em física, nunca fui. E eu vou discutir com um cara como ele? Eu não tenho nenhuma base para discutir com o cara. Eu vou começar a falar mal do serviço do cara. Então é mais ou menos isso que acontece no colar eletrônico. Tem pessoas que não conhecem nada, tem pessoas que usam e não tem um conhecimento profundo do que está usando, aí acaba de vez em quando fazendo uma besteira ou outra, aí isso se torna muito popular, essas besteiras, e aí se gera na sociedade uma comoção errônea sobre o processo e sobre o equipamento. Então as pessoas falam mal de quem usa e as pessoas falam mal da ferramenta porque quem detém o conhecimento revela a ignorância dessas pessoas. E as pessoas não gostam de se sentirem ignorantes. Então, nesse meio, você vai encontrar os alienados que realmente não conhecem e você vai encontrar os alienadores que não conhecem, têm uma ideia errada e propagam a ideia errada. É isso que acontece. Muita gente deixa de usar colar eletrônico porque tem medo da crítica. Então, eu costumo dizer o seguinte, não tem que ter medo da crítica, tem que dominar o conhecimento e ter condição de debater o assunto. Na hora que você tiver condição de debater, não se preocupe com a crítica, porque só vai te criticar quem não conhece. Se você domina, você vai calar o cara que está criticando. Você vai falar e pronto, acabou. Não adianta você discutir com pessoas ignorantes. É uma estupidez, você vai se tornar pior que ele. Entende? Não adianta você discutir com pessoas ignorantes. Eu às vezes falo de colar eletrônico, as pessoas me ligam, Roberto, colar disso, colar daquilo. E eu falo assim, olha, não use o colar assim, faça assim, é melhor que você faça de tal jeito, é melhor que você pense nisso assim, é melhor que... Aí a pessoa fala, mas eu vi fulano, eu falo, então você faz como fulano, não me liga. E eu não sou uma pessoa de muita conversa, quem me conhece é eu sou direto e falo logo. Um dia uma pessoa me procurou e falou assim, Alberto, eu vim aí com colar para você me ajudar isso aqui, para você me ajudar aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Eu fui, tá bom, vamos lá, bota o cachorro para treinar. Botou o cachorro para treinar, aí eu fiz um comentário lá sobre o treino. Aí a pessoa rebateu. Aí eu fiz um segundo comentário, a pessoa rebateu. Aí eu parei e falei assim, eu não entendi porque que você veio aqui. Eu pensei que você tinha vindo aqui para me escutar e não para me dar aula. Falei na lata. E aí a pessoa me olhou assim atravessada, eu falei assim, eu acho que acabou o treino. E pronto, acabou. Simples assim, eu não fico discutindo. Eu não fico discutindo. E aí, Solé? Exatamente o que o Solé está falando aqui, ó. Então eu não fico discutindo essas coisas. Porque na verdade assim, eu não sou muito de discussão, porque eu não sou um cara muito bom para discutir, entendeu? Então eu não entro em certas discussões. Eu evito as discussões. Principalmente quando eu sei que não vão dar em nada. Eu prefiro sentar nas mesas que eu fale menos e escute mais para eu aprender mais. Então é comum pessoas ligarem me perguntando e quando eu vou falar elas fazem um questionamento qualquer. Ah, mas o fulano... Então vai lá no fulano, cara. O que é que você está me ligando? Simples assim. Muito simples. Eu tenho um monte de cliente aqui PET, adestramento PET. Um monte de cliente que compra colar, que chegam aqui com a ideia e saem daqui com outra ideia. Eu tenho clientes que chegam aqui e falam assim, Alberto, põe o colar para eu ver como é que funciona. Eu vou falar, olha, eu vou te explicar como funciona, eu vou fazendo e você vai entender como funciona. Pronto, acabou. Mostro ela assim de uma forma mais prática, o que acontece na cabeça do cachorro, e aí os caras entendem e começam a usar e compram. Eu tenho clientes que compram. Tem treinadores no Brasil que 70% dos seus clientes compram colares. Por quê? Porque esse treinador é um promotor da cultura e conhecimento do emprego do colar eletrônico.
Por que o meu cliente compra? Porque não tem jogo escondido, porque ele chega aqui e eu explico a ele pormenorizadamente o que acontece, como acontece. Aí ele usa o meu, vê resultado, aí ele fala, cara, quero comprar. Essa semana mesmo aí, acho que eu tenho 3 ou 4 clientes comprando colares. Ontem à noite a Nathalie estava dando aula na cidade, numa praça, e um aluno nosso chegou para mim e falou assim, ó, resolvi, vou comprar o colar. Beleza, compro o colar. Pronto, agora compro o colar certo. Para o cão, que seja proporcional para o uso do cão, para atingir o objetivo e vai aprender sobre colar. Aqui, ó, o Isnavan está chegando, então é desse jeito. Não adianta, gente. Se não se mudar a cultura do debate sobre o assunto, se não promover um novo debate sobre o assunto e uma nova forma de aculturar a sociedade sobre o uso do equipamento e de aculturar a quantidade de pessoas que têm colar e não dominam a realidade do colar, vamos continuar tendo problemas. Então eu sou a favor do debate. Eu sou a favor do esclarecimento. Eu sou a favor de promover o conhecimento. Hoje, por exemplo, eu falei, não, vamos fazer uma live sobre isso, que tem um monte de gente perguntando de colar. Eu não vou aqui pegar e falar de, olha, de congelamento, de fuga, eu não vou falar de técnica, de conceito, nada sobre isso de colar eletrônico, senão a gente ia ter que falar aqui sobre um monte de coisa. Tá? O objetivo da live é trazer um pouco de esclarecimento para as pessoas e abrir os olhos para as pessoas. Gente, cuidado, pode ter gente aqui ouvindo que usa colar e não domina, então vai lá aprender mais. Ou tem gente aqui que passou aqui, só vou ver o que esse idiota vai falar sobre colar. Aí entrou aqui achando que é o foda do colar e começa a abrir a cabeça. Então a gente tem que ir botando uma nova forma. Deixa eu ver aqui o que o colega falou aqui. Exatamente o que eu estou falando aqui. A gente tem que promover. Alves, a gente vai ver se faz alguma coisa agora no meio do ano aí. Eu estou só esperando ver o que vai acontecer esse mês aqui em casa para a gente decidir. Mas a Nathalie quer marcar contigo para a gente se encontrar e vir para cada um treinão aí. Então o que é que acontece? A gente precisa promover. Promover uma discussão saudável, promover um aculturamento, promover o esclarecimento, para que aos poucos, quem tem o equipamento e usa sem dominar, comece a buscar conhecimento. O Pedro, Pedro é uma pessoa que tem um cão nosso, e um dia ele ligou para mim e falou assim, Alberto, se você fosse hoje comprar um curso da internet sobre colar eletrônico, quem é que você compra? Eu falei, você compra o do fulano, porque na minha concepção, fulano tem o melhor conceito e a melhor forma de expor o conceito. E vai se adequar mais ao seu universo. Compra lá, vai lá, tal. Ele, pô, Alberto, mas é R$1.000 e tantos o curso online do cara. Eu falei assim, tá barato. Quanto custa o esclarecimento e quanto custa ficar na ignorância? Aí ele comprou o curso do cara. Dias depois me ligou, Alberto, o cara é foda mesmo, o cara sabe muito, o cara... Eu falei, mas é lógico. Aí depois você fala assim, Alberto, mas por que você não deu o curso pro cara? Bicho, de boa. Não é essa a parada. A parada é levar cultura para as pessoas. A parada é levar cultura, seja através de seminário ou curso comigo, seja através de seminário ou curso com qualquer colega. Não tem essa. Comigo isso não rola. Quem me conhece aqui, tá aqui o Solé, tá aqui o Alves, tudo treinador cascudo aí, sabe comigo que isso não rola. Isso não rola. Pra mim é indiferente. Se o cara tá indo buscar cultura, parabéns. Manda pau, vai lá buscar. Agora vai buscar num cara que te traga esclarecimento. Não vai buscar no Zé Ruela não, porque tá cheio de Zé das Couve na esquina, vendendo pra você uma informação e você comprando porque você desconhece e tá caindo na ingenuidade. E é comum. E é comum. Ó, aqui o Vinícius falando aqui, ó. E é comum. Você vai pegar caras que treinam cães aí, independente de para que a atividade seja, e o cara pega o colar e vê um comportamento do cachorro e fala, não, isso aqui é fazer assim, vamos resolver, ele vai entrar na técnica assim, e às vezes é só um problema de emoção
E o cara sabe operar o colar tão bem que ele muda a emoção do cão, o cão começa a processar tudo de uma outra forma, melhora a emoção, começa a melhorar a resposta. O colar não é um instrumento que se usa apenas para modelar o comportamento propriamente dito, aquele que é visto. Muitas vezes ele é usado para melhorar emoções, aquilo que não é visto e que gera ações. Então você precisa conhecer detalhes para usar colar. Certo? Então isso é importante. Então eu sou a favor do debate, de trazer à mesa, vamos falar, vamos trazer. Qual o problema? Muita gente falava assim, mas eu não vou falar de colar eletrônico na internet. Eu falei, eu falo. Eu não vou falar de correção na internet. Então vai lá no positivismo lá, ó, e se engane, se entupa de enganações. Cada um fica no buraco que quer, cada um fica na escuridão que quer, gente. Então você não pode. Colar eletrônico é uma baita ferramenta, colar eletrônico precisa ser utilizado, mas precisa ser desmistificado. Estou falando desmistificado no aspecto de que tem que se buscar conhecimento. Como eu falei anteriormente, tem um monte de treinador que tem alunos comprando colares eletrônicos, tendo sucesso e defendendo hoje o uso de colar. Por que defendem? Porque é levado para esses clientes, para essas pessoas, o esclarecimento. E essas pessoas, elas viram multiplicadoras. Quando ela encontra alguém que fala uma besteira, ela tem condição cultural de mostrar à pessoa que o que a pessoa está falando é uma bobagem. Agora, se você vai lá, vende para o cara a ideia de ele usar um colar, mas não dá para ele condição técnica, conhecimento, cultura, para ele entender o que está acontecendo com o cachorro dele, com o emprego do colar, o que é que essa pessoa vai conseguir falar para alguém que a aborda em qualquer lugar e faça qualquer comentário estúpido? Nada, porque ela não domina nada, ela não tem como não tem como entrar no esclarecimento com a pessoa, ela vai ter que escutar e ficar quieta. E aí vai gerar um constrangimento, ela para de usar o colar, para de ir à rua, para de fazer 1000 vezes o treino dela, para de ir treinar a mesma coisa do colar de grampo lá, o colar de gás, o prom colar lá, e o pessoal para de usar. Então não adianta. A Nathalie foi dar uma aula ontem na rua, eu virei primeira vez que ela inventou de fazer um negócio. Ela virou para mim e falou assim, eu falei, quantos alunos estão lá? 10. Eu falei assim, tá bom, hein, para primeiro dia na rua, praça pública, num bairro movimentado, classe média alta, cheio de mimizento, você vai levar 10 cachorros com 10 colares de garra na rua? Ela falou, eu vou. Eu falei, por isso que eu gosto de você e estou casado com você, porque você é mais doida do que eu. Eu falei, eu vou lá com você e eu vou segurar uma onda com você. Eu falei, você dá aula assim, faz assim, fala com os alunos assim, cria um círculo assim, aumenta a socialização assim, fala que vai corrigir cada um seu no tempo certo. Tivemos 2 eventos de correção em 1h30 de aula. Não parou ninguém para questionar o uso do colar. Ninguém. Fala, Sandrão. Não parou ninguém para questionar o uso do colar. Alberto, mas você levou colar eletrônico? Só levei 5 colar eletrônico. Tá tudo dentro do carro. Você precisa usar o bota em tudo. Não tem problema nenhum. Para mim. Mas as pessoas vão falar. Eu falo, não tem problema se elas falarem. Eu tenho condição cultural e domino um assunto suficiente para mostrar a ela que ela não sabe nem o que ela está falando. E eu ainda vou propor a ela, se ela questionar, dizer, vem cá, deixa eu fazer uma experiência contigo e te mostrar como funciona. E pronto. Boto nela o colar e mostro como funciona. Então precisamos difundir o debate. O Sandro entrou aqui agora. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, o Sandro estava postando nas redes sociais dele um vídeo falando de colar eletrônico. O Sandro é um treinador da antiga, um cara que domina o uso de colar. E não domina porque é da antiga, não. Domina porque estuda, porque teve em seminário, sempre usou e tal. Quando eu falo com o cara da antiga, é porque já vem usando colar há muito tempo. E vem buscando informação. Tem umas 3 semanas que o Sandro estava aí postando a opinião dele, a vivência dele, o esclarecimento dele. E é um cara que domina o processo. O Alves aqui tá rindo, porque ele sabe que eu sou doido mesmo. Se tiver que fazer, eu faço. Eu falo pra pessoa, vem cá, você quer usar para te mostrar? Ou então eu boto em mim, você opera. Agora só seja justa. Porque com os cães eu vou ser sempre justo. Não tenho problema nenhum de botar em mim e você operar o colar. Agora não seja injusta. Certo? Não seja injusto. O problema não é o que eu estou usando para modelar o comportamento. O problema é o meu senso de justiça. Como eu já falei em outras lives. Se existe em você algum momento que a correção
te gera algum bem-estar quando você corrige o cachorro, ou você tem problemas mentais, ou você tem problemas sociais. Se você sente prazer na correção que você está dando no cachorro, você tem problemas de formação do seu caráter, porque não existe prazer em nenhum treinador decente. Ninguém treina aqui, seja para qual for a modalidade, pensando em dar pau em cachorro. Ninguém treina pensando nisso. Se alguém tem esse tipo de prazer ou sai para treinar pensando nisso, tem problemas de caráter ou emocionais. Aí tem que fazer um desbloqueio grande, hein? Tem que ir lá fazer um tratamento profissional e arranjar um profissional que te desbloqueie, para descobrir onde é que você aprendeu a ter uma emoção boa nesse tipo de ação. Porque quem faz correção é um gestor. Está aqui o Alves, está aqui o Sandro, deve ter outros aqui. Quem faz correção em cães ou em treinamento, é gestor. A correção tem que ter direção, tem que ter assistência. Não é algo feito de qualquer jeito. Fala, Bruno. Tá aqui, ó, o Bruno aqui, ó, um dos top cara aqui. A Nathalie ontem fez uma aula igual você faz aí no Rio de Janeiro, em Ipanema. Nathalie fez ontem aqui no bairro aqui e botou 10 cães usando Proncola nos cachorros lá. E eu tô aqui falando, pessoal, justamente sobre correção. Não existe. Se tem um treinador top, né, porque o cara bom, sério, competente, que sente prazer em corrigir cachorro, esse cara é doente. Tem que tirar o cara da sociedade, porque esse cara é letal para a sociedade. Nenhum treinador sério, nenhum treinador comprometido com a ética e comprometido com o resultado, sente qualquer prazer em corrigir cachorro. Seja com qualquer equipamento, qualquer ferramenta que seja. Não existe isso. Certo? Agora, qualquer treinador sério, qualquer pessoa que domina, no nosso caso que estamos falando de colar eletrônico, que domina o processo, que conhece o processo, tem plena consciência e domínio sobre o que está usando, e prevalece nessas pessoas o senso de justiça. Porque o uso do colar eletrônico, para manter ele dentro da linha dos reforçadores, você tem que ter muito senso de justiça. Tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito domínio do que está operando. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Obrigado, Alves. Obrigado. Certo? Mas essa é a verdade. Você pega treinadores aqui como o Sandro, como o Bruno, como o Alves, como outras pessoas que passaram aqui, agora que eu não me recordo o nome, peço desculpas. Pessoas que treinam há muito tempo, lidam com muito processo, vem tudo quanto é tipo de cachorro, todo mundo cascudo aqui. Todo mundo cascudo, todo mundo já viu de tudo aqui. Você pega todo mundo aqui, já passou dos 30 anos mexendo com cães aqui, ó. E regularmente, nós já vimos de tudo no meio do treino. Certo? Já vimos de tudo no meio de treino. Então, quando eu falo pro pessoal da caça, gente, cuidado, vocês usam colar eletrônico demais. Demais. E quando as pessoas que me conversam comigo da caça sobre colar eletrônico, eu vejo que elas têm resultado, mas muito do que elas estão fazendo, elas não têm plena consciência do que está acontecendo. E isso não significa que ela não tenha resultado, tá? Você pode ter resultado de uma forma empírica. E aí, quando você está no empirismo, você está muito próximo, numa linha muito tênue de cometer erros. Então a gente precisa entrar em um universo conceitual, cultural. Nós temos problemas de pessoas criticando o uso de instrumentos, de ferramentas, porque nós somos uma sociedade onde nós não nos aculturamos a nada, não só treino de cachorro não, a nada. Haja visto que a gente está vivendo hoje aí, a nada. A nada. Certo? Nós não nos aculturamos. Nós achamos às vezes que só acontece lá no outro lado do mundo. Que só entra um doido em um cinema, numa escola, em uma casa de show que mata um monte de gente em outro lugar do mundo. Aqui, ó,
a 70 e poucos quilômetros de mim, entrou um cara numa escola aí e matou professor, criança, um monte de gente aí, há uns meses atrás. Entenda, precisamos nos aculturar sobre tudo. Precisamos ter senso crítico sobre tudo. Ou vamos continuar padecendo dos nossos erros, por falta de conhecimento. Então, quem fala mal de colar, fala mal de colar, porque você que domina, você que conhece, expõe a ignorância dele. Porque ele é um alienado estúpido, que promove a alienação em outras pessoas, e quando você chega ali, esclarece, pontua para ele, e ele não tem como argumentar com você, ele se sente exposto na ignorância dele, e as pessoas não gostam de ficar expondo suas ignorâncias. Porque sofremos de vaidades. Então esta é a realidade. Então precisamos trazer mais debates sobre colar eletrônico. Já vi o Bruno fazendo, já vi o Sandro fazendo, vejo o Alves fazendo esse seminário direto. Nunca vi um seminário do Alves que ele não vai lá e diz assim, ó, trouxe o colarzinho eletrônico, vamos estudar colar eletrônico. Entendeu? Precisamos criar conceitos sobre determinadas práticas e precisamos criar a cultura filosófica e acadêmica das coisas. Passar a ter isso como base do que fazemos, em tudo na vida. Em tudo na vida. Ok? Gente, obrigado por tudo, por estarem aqui. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre essas questões de usar, de não usar, porque não usar. E eu tenho um recado, como eu falei aqui no final, para todos, principalmente o pessoal do Nordeste aí, ó. A gente está lançando amanhã o seminário lá em Garanhuns, Pernambuco, sobre o emprego e o uso de caixa lançadora e de colar eletrônico em cães de A Ponte, cães do grupo 7. O seminário será dia 13 e 14 de maio, são apenas 12 vagas. Será sorteado um filhote de setter, 100% linha de trabalho, 100% linha europeia, se atingirmos as 12 vagas, só serão 12 vagas. Será lá, o anfitrião é o Hilário, a Nathalie está amanhã divulgando aqui. Nós vamos estar falando do colar eletrônico e vamos estar falando do emprego da caixa lançadora, certo? 13 e 14 lá em Garanhuns. E vai ter um outro em Feira de Santana. Eu só não tenho a data ainda porque estou vendo com o Beto Falcão isso aí direitinho. O custo do quê? O do seminário? É isso? Ó, o seminário são 2 dias. A gente vai fazer campo e vai fazer técnica lá, conceitos e enfim. O investimento é baratinho, é R$400 só para pagar os custos mesmo, tá? Por isso só são 12 pessoas. Então é só para pagar a passagem aérea, até porque lá a gente tem um problema que a gente... Primeiro tem um problema para sair de Vitória. Eu saio daqui, tenho que ir para São Paulo, de São Paulo para o Recife. Aí a passagem já fica cara. E a outra que lá a gente chega no Recife, tem que se deslocar até Garanhuns, aí tem hotel e tal. Então a gente fez um cálculo para caber na despesa. Na despesa, certo? Aí o Hilário tá vendo lá, hospedagem baratinho, pessoal, tudo para ficar o menos custoso possível. Porque o objetivo é promover conhecimento, dividir conhecimento, aprender e ensinar sempre. Certo? Eu vou estar lá. Vou levar algumas caixas lançadoras para que a gente possa usar, falar, aí vamos falar das estratégias muito semelhantes com algumas estratégias da detecção, vamos falar de generalização, de quando você tira o cachorro da caixa lançadora para trazê-lo para o real, certo? Então, dá para o pessoal de Aracaju aí, ó. Eu acho que atende bem o pessoal de Aracaju, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo eixo ali. Certo? Vamos montar em Casa Branca, Sandrão. Vamos aí, agita aí. Só pagar as custas. Pra gente, o que nós estamos querendo é promover conhecimento, é levar para as pessoas, tirar as pessoas do achismo, da falta de compreensão. Vamos parar de discutir coisa boba. Vamos passar a se aculturar para que a gente tenha um horizonte melhor. Certo? Feira eu não tenho certeza quando é que vai ser. Eu estou vendo com o Beto que ele me fez uma proposta de ir para a feira, mas a gente ainda não sabe. Lá em Pernambuco já está tudo certinho, tá?
Até porque a gente tem outras estratégias aí para esse ano, a gente não sabe como vai fazer. Tá? Mas assim, Garanhuns já tá certo. Certo. Mas de Sergipe para Pernambuco é pertinho, dá o quê? 500 km. De Maceió para o Recife dá 380 e pouco. Vamos botar mais 200 aí, 600 km. Pega um ônibus em Sergipe e vai chegar no Recife em 12 horas. Mais ou menos isso, né? Vamos fazer, Sandro. Organiza isso aí, ó lá, 600 km. Então, dá pra tocar um ônibusinho aí, ó. Rapidinho, já fiz muito isso, hein? De Maceió pro Recife. Pegava o ônibus da Real Alagoas e ia pra lá. Na época, né? Não sei nem se existe Real Alagoas ainda. Pra feira eu sei que é mais perto pra você aí, né? Até porque feira tá no entroncamento. Mas não sei como é que vai ser. Possivelmente vai acontecer o de feira. O Beto tá vendo comigo. Pode levar o cão, É para levar quem quiser levar. Não vai ser cobrado nada a mais de ninguém. O objetivo é difundir conhecimento, dividir conhecimento, aprender com todos que estiverem lá. Porque também a experiência de cada um que estiver lá vai enriquecer a nossa experiência. E aí vai fazer com que a gente busque também o que tem de melhorar. Então, por isso que a gente não está com objetivo nenhum. O objetivo é somente difundir conhecimento. O pessoal está falando muito de caixa lançadora, de colar eletrônico, o pessoal aí do Pointer Inglês. Algumas pessoas têm sempre mandado pergunta, pedindo ajuda, perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu falei, então vamos fazer um negócio, vamos começar a levar isso para o campo. Vamos levar para as pessoas lá, para não ficar uma coisa de só ficar aqui na live. Então vamos organizar e vamos embora fazer. Olha, ó. Casa Branca, olha o que é vontade, viu? O Mr. Dom aqui, ó, nosso querido Solé, tá no Mato Grosso, tá dizendo que vai para Casa Branca, interior de São Paulo. Para ele ir para lá, tem que ir, se eu não estou enganado, para Campinas, Viracopos, para de Campinas pegar uma condução de mais 2 horas e tanto até Casa Branca. E o cara tá no Mato Grosso, hein? Olha que é vontade aí. Então vamos se movimentar. Fala, seu Rodrigo DJ, o homem do colar eletrônico aí, ó. Araca. Esse é o cara. Gente, forte abraço. Tá dado o recado. Amanhã a Nathalie tá postando tudo aqui para todos. As inscrições vão abrir amanhã. Tá? Uma feliz Páscoa para todos. Que aproveitem o feriado. Que tenham um bom feriado com a família de vocês. E que se renovem para uma próxima semana de muito trabalho. Ó aí, ó. Aqui, ó. Canil House Camberux, do nosso Rodrigo DJ. Ó, o pessoal tá chamando para ir para Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Eu vou também. Só tem que ver os custos. Não se preocupa com o resto. Nós dá jeito aqui no resto. Mas, Sandrão, pensa nisso aí. 12 pessoas só pra gente fazer aí, difundir conhecimento. E aí a gente vai só pagar as despesas, né? Pelo menos a despesa. Porque você conhece aqui em casa, você já teve. Eu tenho 3 crianças pequenas, eu, a Nathalie e um monte de cachorro. Para sair daqui gera uma certa despesa. A gente tem que deixar a gente tomando conta, essas coisas todas. Então gera uma certa despesa e a gente precisa só gerar a despesa. Gerando despesa a gente está indo. Então esse é um ano que nós tiramos para levar conhecimento, falar de coisas que não se fala no Brasil. Principalmente para o pessoal lá do grupo, dos cães do grupo 7. Então vamos estar falando de caixa lançadora, de apito, de colar eletrônico no emprego dos cães do grupo 7, lá no campo. Vamos falar das estratégias que são utilizadas para treinar os cães para as provas de certificação, o que é que eles fazem lá na Europa. Ok? Então, um forte abraço, boa noite, obrigado Flávio, obrigado a todos. Vê aí, Sandro, vê. Sabe que com nós é de casa, né? Nós não agarra nada, nós estamos juntos sempre, irmão. Você sabe comigo que você pode contar sempre. Aqui a gente está em casa. Então, quem quiser promover alguma coisa, conversa com a Nathalie que a gente organiza e dentro do que for possível da agenda da gente, tá? Tem umas programações aí de ir para a Europa esse ano aí, deve ter umas 2 viagens para a Europa ainda. Nosso programa é que tenha 2 viagens para a Europa até o final do ano. A gente tem alguns convites e temos algumas coisas para resolver no tocante ao Braco alemão e ao Setter lá na Europa. Então a gente vai estar indo 2 vezes esse ano ainda à Europa, só não está definida a data. Tá bom?
Olha, vamos fazer lá. Vamos embora, vamos fazer lá, Sandrão. Gente, forte abraço. Obrigado a todos, feliz Páscoa. Sandro, um beijão no coração, irmão. Tamo junto, Alves. Um beijo pra vocês. Saudades muito de vocês. Tá? Vamos marcar alguma coisa esse ano aí, porque tamo de volta. Tamo de volta e nós somos duros. Nós vamos até o fim, irmão. Um abraço a todos. Abraço, Rodrigo.